Estamos aqui com meu amado pai. Não é dia dos pais hoje não, mas a gente está fazendo um dia dos pais atrasado aí. Só que não. Eu queria hoje bater um papo aqui com meu pai e assim, tem muita gente que está próximo de mim que gostaria muito de conviver mais com ele para poder ouvir ele, aprender com ele as experiências que ele tem como empreendedor, né, como empresário. Então, se você quer ouvir essa fera aqui, aproveita esse vídeo para isso. Beleza? E qual vai ser a dinâmica da nossa conversa? Eu vou fazer algumas perguntas para ele, né? Que está aqui na minha cabeça. Depois, se você quiser, você manda um comentário, alguma coisa para uma próxima oportunidade eu também mandar as perguntas para ele, né? Para a gente mandar outras perguntas. Mas eu vou fazer algumas que estão aqui na minha cabeça. Beleza. Pai, é o seguinte, como que funciona a sua rotina hoje e do que você mais gosta nela? Primeiro, obrigado pelo amado pai, você é meu amado filho. E obrigado pelo Dia dos Pais atrasado. E depois eu vi no seu Instagram, né, que sua mãe me mostrou, porque eu não sou muito de olhar. As palavras suas me deixam assim, realmente muito honrado. Mas vamos lá. Rotina. Cara, eu estou fazendo 60 anos agora, né? Depois de amanhã. E vai chegando a idade, você começa a preocupar com coisas que você não preocupava antes, né? Realmente, a gente começa a procurar fazer coisas melhores, né? Fazer coisas mais que te faça de coisas que você precisa. Então, na minha idade, eu preciso de fazer um exercício mais do que eu precisava antigamente, né? Quando eu era novo, não precisava tanto. Então, não fazia parte da minha rotina, por exemplo, malhar, não tinha isso, né? A não ser quando eu era bem novinho, que eu ia malhar na academia para poder ver as meninas, mas sim. Depois de casado, eu não podia ter essa rotina. Então, minha rotina praticamente hoje é fazer meus exercícios de manhã. Eu procuro ir na missa, todo dia de manhã também. É um hábito que eu peguei agora, graças a você. Obrigado mais uma vez. Deve ter uns 2, 3 meses que eu estou indo todo dia. Se eu puder recomendar uma coisa para vocês. Um dia um cara perguntou para mim assim, Júnior, eu vou na missa todo domingo. Falei, pô, legal, cara, bom pra caramba, né? Depois eu comecei todo dia, né? Falei, rapaz, se você fosse todo dia, seria tanto que é melhor, né? Mas na verdade não é isso. O cara fala assim, pô, eu sou um atleta, né? Então eu corro, né? Você fez prova, eu também fiz prova, né? Eu vou fazer uma prova de triatlo, que seja, se eu não treinar todos os dias, é provável que eu não faça a prova. E às vezes a gente quer ser cristão e uma vez por semana na igreja. Não, que eu vou fazer um Ironman que você fez, falar, não, eu vou treinar uma vez por semana, todo domingo eu treino e vou fazer o Ironman. Não vai. Sim. Então você não é o atleta, desculpa, você não é o Ironman. Agora eu sei que você é, porque você fez todo dia. Então, assim, é uma das coisas que eu estou colocando hoje na minha vida, até porque com 60 anos você começa já a ficar perto da morte, então você tem que começar a preocupar, né, com a outra fase da vida, que a vida não acaba aqui, de acordo com um amigo meu indiano. A vida, né, de acordo com a nossa igreja também, né, que essa aqui não é o fim, se fosse o fim estava enrolado. Então, uma das coisas que já pus na minha vida é isso. A segunda coisa é um exercício. Eu gosto de fazer exercício. Não vou falar o que eu faço, porque eu tenho vergonha, né? Estou brincando. Eu vou falar o que eu faço. Por favor, não interprete mal. Eu gosto muito de triatlo, já fiz karatê, fiz muita coisa. Depois da idade, um dos hábitos que eu tenho, eu faço pilates. Isso aqui não passa para ninguém não, mas eu faço yoga, entendeu? Mas é um barato, eu achei fantástico. E muita gente fala que yoga é coisa de mulher, mas quem inventou yoga é homem, não tem nada a ver com negócio de mulher não. E recomendo, eu acho que é um momento muito bacana que eu faço lá. É um momento de mim comigo mesmo, bacana também. Então a minha rotina de manhã seria mais ou menos essa, ou yoga, ou depois da missa, ou yoga, ou pilates. A gente faz academia também, eu e sua mãe, eu acho o maior barato. Outra coisa bacana é malhar junto com a esposa, ou malhar com a namorada e tal, isso é um momento muito bacana. Então eu também faço academia, procuro correr um pouco, uma bicicletinha de vez em quando, eu tenho 16 netos, então andar de bicicleta com os netos é tranquilo. A gente enche aquelas carrocinhas de menino e vai andar, muito bom para a saúde também. Mas quem tem 16 netos anda de bicicleta sem a carrocinha, não tem problema nenhum. E aí eu venho para a empresa, né? Eu acordo cedo. Que hora mais ou menos chega na empresa, pai? Cara, eu procuro chegar sempre às 8 horas, tá certo? Mas tem dia, por exemplo, igual hoje, a professora de yoga não foi às 6 da manhã. Então eu tive que chegar um pouco mais tarde. Eu priorizo hoje, esses exercícios, eu priorizo a missa e a atividade física, eu priorizo. Sim. Sem atrapalhar meu negócio. Antigamente, quando eu mais novo,
eu gostava de ser o primeiro a chegar e o último a sair da empresa. Hoje eu não priorizo tanto isso, tá certo? Priorizo uma boa leitura, sempre eu estou lendo um livro, não paro de ler, eu gosto de ler demais da conta, gosto de bons filmes. O que o senhor está lendo hoje? Hoje eu estou lendo, capaz, eu estou lendo há tanto tempo esse livro que você me deu lá, aquele muito bacana. Ah, tá, o do Como Viver. Viver como Filho de Deus. E Viver como Filho de Deus. Muito bacana. Foi um padre que me indicou ele. Eu estou lendo ele a conta gotas, igual o padre falou para mim ler. Que bom. Ele falou assim, não lê esse negócio de ler essas coisas tudo, não lê devagar. Então eu estou lendo ele. E eu estou com outro livro, cara, também bacana, que eu achei fantástico, cara. Não, eu vou esquecer. O negócio é o seguinte, depois de velho tem esse problema, tá? Não é Alzheimer, não. Bom, tá. Eu estou lendo 2 livros. Eu gosto de ler 2 livros por quê? Porque determinado momento do dia, determinado momento da sua vida, a gente é um. Engraçado, ele fala, não, você tem 2. Não é que eu tenho 2 caras. Né? É porque tem dia que você quer ler uma coisa mais espiritual, tem que você quer uma coisa mais, sei lá, um romance, uma coisa assim mais leve, né? Sim. Um Dostoiévski, sei lá, né? E aí vai. E tem muita coisa bacana, né? Mas se eu fosse indicar uma leitura hoje para uma pessoa que está me ouvindo aqui, eu indicaria o Grande Amigo de Deus de Cadwell. Eu estava falando com a Leandra ali agora, falei, Leandra, Fernanda, a menina que estava com o Paulo, falei, esse livro aqui é fantástico. Essa Cadwell, os russos escrevem muito bem, mas essa mulher ela escreve de um jeito que parece que você está dentro de Roma, na época de Cristo, entendeu? Com Paulo andando lá na... Isso é uma coisa muito louca, cara. Então, assim, é legal demais. E dá vontade de terminar o livro. Sabe aquele que você começa a ler assim, você não quer parar de ler? Eu acho que o bom escritor é esse. Todo negócio que a pessoa quer o máximo, sabe? Quando você gosta de uma pessoa, você quer ficar o máximo perto dela. Você reparou isso? Uhum. Mas que você não gosta, você pode reparar. Você quer saber que você não gosta da pessoa, você chega e fala, eu estou indo embora. Você não gosta dela. Agora, uma pessoa que você quer ficar perto dela, conversar com ela, encostado nela, às vezes nem conversar. Por que não precisa conversar? Conversar é detalhe, falar é detalhe. Aliás, eu fiquei sabendo, papagaio fala. Papagaio fala, não adianta. Sim. Agora, são suas atitudes, sua postura, seu carinho que a pessoa, né? São seus gestos e tal. Então é isso. Aí eu venho para cá, venho trabalhar. Adoro o trabalho. Adoro o problema. Eu, quando era novinho, eu adorava matemática, sabe? Eu estudava matemática. Eu não sei se sou bom em matemática, né? Eu vi um filme muito bacana, O Homem que Viu o Infinito. Cara, todo mundo tem que assistir esse filme. O Homem que Viu o Infinito. Eu vejo filme sempre com a minha esposa, sabe? Esse aí precisa não ficar procurando demais, do Prime Video. Tá. Muito bom. Então eu sempre gostei de matemática e problema, quando vem problema é matemática, né? E aí um cara falou uma coisa de problema que eu achei barato. Alguém falou assim, cara, agora desculpa aí o pessoal aí, viu? Eu achei legal por comparação. Ele falou assim, cara, Mateus, o cobrador de imposto, que Jesus passou, ele falou assim, me segue. Mateus, cara, se fosse na época de hoje, ele devia estar no mensalão. Ele é um cobrador de imposto, devia ser um picareta. Não vou picareta não, mas era um cara não era um cara bacana. Todo mundo via como era um cara meio rejeitadão. Ele tinha dinheiro, estava ganhando dinheiro ali, pegando dinheiro cobrando os judeus de imposto, metendo a faca nele, etc, etc. E Jesus passou e falou, Mateus, me segue. Lógico que foi pedir de Jesus, logicamente queria seguir. Mas Mateus queria um desafio, Mateus queria coisa a mais. Ele não queria ficar sentado ali pegando dinheiro toda hora, porque isso aí, cara, não tem graça. Então ele queria um desafio, cara, e ele entrou de cabeça com Jesus. Eu acho que Mateus é um dos poucos discípulos que realmente tinha capacidade de fazer conta, etc, etc. Entendeu? E o cara falou, então se ele fosse um cara, se for nessa época de hoje, ele provavelmente devia estar com problemas, né, de fazer coisa errada, né? E ele foi seguir, por quê? Porque não queria ficar no meio, na mesmice, tal. Então os problemas na minha cabeça, eu tenho na minha cabeça que problema, a gente só cresce com problema. A gente só cresce na aprovação. Você fez o Ironman. Sim. Você só fez porque você ralou, meu amigo. Se você não ralar, você não faz. Não tem jeito. Não tem homem que faz. Tirando alguns, tem um gênio, não vou falar o nome aqui, mas tem um gênio que disse que resolveu fazer amanhã e fez, né? Eu sinceramente não acredito, mas, né, não posso falar quem, né? Milagre acontece toda hora. Mas normalmente, um ser humano normal não consegue fazer, né? Isso é o que eu falo. E aí, bom, aí eu trabalho, gosto de estar junto. Eu vejo meu negócio, Gui, eu vejo um negócio diferente, sabe? Assim, eu acho que eu levo o negócio... não levo o negócio pensando em ganhar dinheiro. Uhum. Não levo para poder, sabe, essa oportunidade. Não. A minha vontade como goiano, como brasileiro, primeiro como goiano,
né? É fazer com que o nosso estado seja diferenciado. O meu sonho seria que Goiás produzisse, em média, 100 sacos de soja por hectare. E o Mato Grosso produzisse o que quiser, mas 100 sacos e os outros produzissem menos, para que o goiano é diferenciado, entendeu? Logicamente tem um motivo, né? Não, porque o solo lá é melhor, porque lá chove mais, não interessa. Mas nós conseguimos produzir mais. Sim. Meu sonho é que Goiás, a gente fosse... Eu tenho orgulho de ser goiano, entendeu? Então é um sonho. Então o que eu quero fazer? O que eu procuro? A gente procura sempre fazer uma coisa melhor. Procurar coisas melhores. Porque no caso nós trabalhamos com agro, você sabe disso, né? A gente quer trabalhar, fazer o melhor que nós podemos e levar o melhor para o produtor. Então essa é a minha ideia. Nunca pensei, não olho assim, eu não vejo um produtor, um cliente meu como um número. Um número, de jeito nenhum, entendeu? E eu procuro passar isso para a nossa equipe. Mas não sei se eu consigo passar, mas... Então essa é a nossa ideia, trazer coisas novas, trazer coisas inovadoras. Eu acho que no agro, onde nós trabalhamos, tem muita oportunidade, né? Cada vez que eu ando no agro, eu fico mais assim, mais animado, sabe? Porque é tanta oportunidade que tem, tanto problema que pode resolver, né? Então, mais ou menos é isso. Aí, bom, terminou o dia, vou para casa de novo, durmo cedo. Geralmente você almoça em casa? Procuro almoçar em casa o máximo possível. Cara, eu vou falar para você, eu sou um cara diferente. Eu procuro almoçar em casa, procuro não ter compromisso depois do trabalho. Eu procuro estar perto 38 anos de casado, eu procuro estar perto da sua mãe, entendeu? O máximo possível. Aí você fala, por que você ama ela? É porque eu amo ela. É porque eu amo ela, pronto. Ah, mas você ama ela com 38 anos de casado? Por incrível que pareça, mais quando eu casei. Quando eu casei, eu acho que eu não amava tanto. Mas não é só isso. Eu acho o seguinte, porque amor é uma opção. Você tem que querer, né? Então optei por amar. Então eu optei por isso, sabe? Então sempre e se você der bandeira, né, nesse mundo louco, se você der, não vou sair daqui, não vou tomar uma cervejinha no bar. Não é para cervejinha, não. Mas você vai ter oportunidade de acontecer uma coisa que você não queria que acontecesse, né? Né? Então eu vou para casa, sempre procuro estar perto dela, procuro evitar ao máximo, vai ser difícil me ver andando em barzinho, essas coisas, a não ser que, logicamente, eu vou jantar com fornecedor, como nós almoçamos hoje, né? Vou estar num lugar público, realmente, mas eu evito ao máximo isso, entendeu? E é mais ou menos essa rotina. Final de semana, 16 netos, bora para cima, né? É um momento para mim que eu acho que o maior amor, eu acho que é aquela passagem de Jesus, né, que fala que você quer, vinde a minhas criancinhas, né, cara? Eu acho um barato, porque meus netos, cara, eles me amam, eles vêm correndo, me abraçam, é amor puro, né? Porque eu não fiquei preocupado se eu vou ter um cartão de crédito para comprar alguma coisa para ele. Eu acho lindo isso, sabe? O amor de uma criança é puro. E pronto, aí terminou minha semana. Aí, próxima. Isso, logicamente, quando viagem, você sabe, ficamos lá 3 dias na feira. E às vezes a gente viaja, né? Então, em negócio, eu gosto muito do olho no olho, eu não gosto de... Reunião virtual? Não gosto. Se eu pudesse ver tudo no olho é melhor. Eu sou mais antigão, né? Então, às vezes, eu viajo muito nesse sentido. Tá. Qual foi o fracasso que mais te ensinou, pai? Cara, o fracasso que mais me ensinou, cara, foi na época do meu pai, né? Na época eu trabalhava na empresa do meu pai e, na época, tinha uma dificuldade financeira muito grande, 94, 95, e eu era novo, né? Eu tinha 34 anos, tinha 6'3", 3 filhos já tinha, uma responsabilidade monstra, né? E de uma hora para outra não tinha nada, né? E ali foi uma coisa que me ensinou demais, cara, que eu perdi, teoricamente, no mundo material, eu perdi tudo. Mas ganhei uma coisa fantástica, cara. Eu ganhei, assim, a fé. A fé de acreditar que eu podia dar a volta por cima. Então, assim, aquilo lá para mim foi muito bacana. E eu senti a força que é ter fé, que é saber que tem um Deus, né, que te suporta, que te apoia, né, que você saber que, pô, vou para uma briga, mas estou com um cara forte do meu lado, mais ou menos assim, né? E foi muito legal. Para mim foi uma experiência, porque eu era novo. O meu pai, na época, entrou numa depressão, uma coisa assim, sabe? E praticamente eu, meu irmão, né, no caso, na época, o Eduardinho, né, nós encaramos o problema muito novo. E, cara, quando você está numa posição que nós estávamos na época,
as pessoas aproveitam, né? Então, já ouvi tanta coisa, né? Ouvi tanta coisa daquela época, rapaz, foi uma brincadeira. Ainda bem que eu tinha Deus no meu coração, porque se não tivesse, eu tinha matado os 4. Tô brincando. Mas foi assim, foi muito triste. Foi muito ruim. Mas de novo, foi muito ruim, mas foi muito bom. Né? Puta merda, eu falo assim que na época fazia Deus me largou. E hoje eu vejo claramente a mão dele. Foi bom para mim, foi bom para minha família inteira, foi bom para todo mundo. Acho que todo mundo cresceu muito. Então, para mim, o mais difícil foi nessa época aí que eu tenho na minha cabeça. Tá. Qual conselho de negócio você daria para o seu eu de 20 anos? Se você fosse voltar atrás lá, pô, você tinha 20 anos, que conselho que você daria para você mesmo, assim, tipo assim, depois de tudo que você já viu, como que você sugeriria, assim, cara, trabalhe assim que você vai longe, porque esses dias mesmo eu recebi lá na minha caixinha lá, que conselho que você dá para a pessoa crescer no mercado de trabalho? E a resposta lá foi, bicho, só trabalha bem porque hoje o mercado de trabalho está muito fraco, qualquer coisa que você fizer bem, sinceridade, você vai embora, porque assim, tá muito carente de pessoa com boa intenção, pelo menos essa é a minha visão. Então, se você fizer o básico, né, as coisas vão andar, você vai subir, vai crescer e tudo mais. Mas como que você vê isso, assim? Que dica que você daria para alguém de 20 anos hoje também? O contexto que não mudou muito, né? Na sua época, ter 20 anos era totalmente diferente de quem tem 20 anos hoje, né? Pergunta boa, hein? Eu estava na feira, lá em São Paulo, e vi um banco aqui, um pessoal do banco, diretor daqui do banco. E ele falou, você vai estar na feira, eu vou estar na feira também, vamos encontrar lá, vamos conversar. E isso me chamou atenção. E na verdade, eu nem cheguei, porque eu estava no nosso stand lá, nem cheguei aí no banco, no stand deles, um stand maravilhoso, o nosso é bonito, meu Deus, era uma coisa de louco. Uhum. E, bom, eu fui almoçar, nem visitei, ia visitar, lógico que ia visitar eles. Fui almoçar e quando nós estávamos em 8 pessoas, né, todo mundo de camisa verde, igual a sua, desculpa, eu não vi sem camisa, ninguém me chamou de camisa verde. E fui almoçar, não sei se você estava comigo, acho que o Guilherme estava. Eu estava. Tava. E nós sentamos assim, só tinha uma mesa de 4 pessoas, e tinha uma moça muito bonita, né, assim, sentada numa mesa assim do lado, né. E eu vi, eu estava com 4 em pé, eu sentei e vi 4 em pé, e ela também viu, ela estava mexendo no celular, eu pedi, moça, você pode me arrumar uma cadeira? Ela tinha 3 cadeiras sobrando. Ela falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos juntar a mesa, pega as 3 cadeiras e tal. Eu olhei e falei, gente do céu. E ela comeu com a gente ali e tal, e começou a conversar, eu falei, gente, que gentileza maluca, né? Uhum. Porque às vezes você pede uma cadeira para a pessoa, ela fala, nem a cadeira libera, não, vou pôr um pé em cima dela. Não, ela pegou e liberou. E depois eu fui lá falar para ela, mexer com o marketing do banco, que eu ia visitar. Sim. Aí eu fiz questão de ir no dono do banco, sei lá se é dono, um dos donos, falei, cara, essa mulher não tem base. Sim. Ela me encantou, entendeu? Porque aí mostra como é que a sua equipe trabalha. Sim. Então, na verdade, o que eu vejo, cara? Uma pessoa de 20 anos, cara, encantar a pessoa. Encantar. Ela encantou a gente, não sei se você lembra, cara, que loucura que essa mulher, nunca ninguém fez com a mim na minha vida, não me lembro. É encantar, é fazer mais do que o esperado. Uhum. Então, eu lembro que você jogava bola, eu falava, meu filho, se o time te reconhece, se o treinador não gosta de você, ninguém gosta de você, não te paga, joga mais. Joga mais, porque alguém vai te ver. Então, se você vê um trabalho encantar as pessoas, cara, todo mundo atrás desse tipo de gente. Todo mundo está. Se eu pudesse contratar a Camila, eu contratava ela. Sim. Então, às vezes, o seu chefe não vai te dar valor. Mas uma pessoa que você tem no telefone, uma pessoa que conviveu com você, que passou por você, que todo mundo está procurando isso. Pessoas que valorizam pessoas. Pessoas que amam outras pessoas. Porque, amor, como amor, que eu falo é amor, tratar com amor, é tratar com empatia, cara. Vou fazer com ele mais do que eu queria que fizesse comigo. Uhum. Eu acho que não tem nenhum segredo. Nenhum segredo. Sim. Essa é a diferença. Entendeu? É fazer, é encantar. Cara, você encantou, acabou. Agora, é fácil? Eu acredito que não seja difícil. A gente tem que começar a entender o que eu tenho que fazer para chegar nisso. Né? Fazer com amor, fazer o melhor que a gente pode, é isso aí. Na minha cabeça é isso. O que é o papel para você de um líder, pai? O que o líder tem que ter? O papel do líder é o papel do pai. Todo pai é um líder, né?
É exemplo, né? Você tem que procurar dar exemplo toda hora. Acho que não é nem falar, cara, é mais exemplo mesmo. A pessoa tem que ver você e inspirar em você. Olha, se eu quero ser igual aquele cara, né? Eu acho que a liderança é isso. E é uma responsabilidade muito grande ser um líder hoje, né? Ser um pai hoje, porque Sim. não é fácil, né? Mas é isso, é você ser um exemplo, cara. Você tem que ser, é como todo mundo tem que ser. Na verdade, no final das contas, eu acho que todo mundo é líder de alguma coisa, né? E a primeira coisa que tem que liderar é você mesmo, né, cara? Sim. Se você conseguir liderar você mesmo, é o começo da liderança para frente, né? Começa a liderar você, liderar sua família. Essa liderança você começa, sabe? É até uma prática que a gente tem que fazer, né? E começa por nós, né, cara? Se você não resolver com você isso, porque você tem que ser um exemplo, cara. Você tem que melhorar, você tem que estar sempre melhor, de toda maneira, né? Então, assim, como é que eu fico melhor? Uma pergunta, como é que eu fico melhor? Cara, não sei, você indo para a igreja todo dia, você vai ficar melhor. Uhum. Se você ler um livro, também você vai ficar melhor. Se você ler um bom livro, um bom filme, boas amizades, não tem jeito de você ficar ruim. Sim. Infelizmente não tem, né? Então, assim, eu acho que é isso. Não é nada de... cara, é líder, ser líder é difícil, não é nada. Não é difícil. Lógico que você tem que ser uma pessoa boa, você tem que ser uma pessoa preparada, uma pessoa com conteúdo, uma pessoa que tenha uma bagagem. Essa bagagem vai vir de várias coisas, né? Quando o cara fala de bagagem, é engraçado, né? O que nós somos? O que eu sou? Eu sou uma mistura do meu pai com a minha mãe, com o pai do meu pai, com o pai da minha mãe, com o pai... Meu Deus! Aí vem mais, eu sou com a minha vida, a minha escola, Um monte de experiência. amigos, experiências, valores, religião. Cara, é um pai, e deu eu. Eu não sou um acaso. Nem você é um acaso. Já tem muita coisa de mim, muita coisa dessa mãe. E o que eu tenho que fazer, eu acho, no final das contas? Lógico que tem coisa boa e ruim nisso. Claro que tem. Eu não sou um cara perfeito, nem quero ser, nem você, porque Deus... Jesus, cara, veio cá, foi perfeito, crucificaram o homem. Então, assim, nós não vamos dar conta de ser perfeito, mas procurar a perfeição. Eu não vou ser santo, mas eu quero procurar ser santo. Estou nesse caminho. Então, o que é procurar ser santo? Eu estou no caminho. Como é que eu vou ser um Iron Man? O que você vai fazer? Eu estou no caminho, estou treinando. Ah, mas você não sou Iron Man, é o caminho. E curtir o caminho para ser isso, né? Então, assim, eu acho que é essa busca, né? Buscar. Eu tenho que ter isso na cabeça, cara. E buscar melhorar, buscar ter... E fazer com que tudo que a gente tem, cara, a gente, quando for fazer qualquer coisa, olhar com amor, né? Para fazer para o outro. Que eu falei para você lá atrás, você perguntou para um cara se destacar com 20 anos. Cara, ele pegar tudo que tem de bom, bater no liquidificador assim e passar para frente. Rapaz, acabou quem canta, ninguém segura, né? Então, acho que é por aí. Tá. Agora vamos lá, faz umas perguntas aí, pai, se você tiver alguma coisa. Eu pergunto para você, como é que é ser pai de 6 filhos? Na verdade, 5 filhas e 1 filho. É a melhor coisa do mundo para mim, assim. Eu vejo essa questão eu tava até lá na escola esses dias, eu encontrei um amigo que tem 3 filhos. Ele perguntou, gay, como é que tá? Muda muito, né? Vai vindo mais filho e tal. Para mim, eu acho que, queira ou não tem como a gente falar que a responsabilidade não aumenta, porque ela aumenta, né? A vontade de trabalhar com mais afinco, assim, com mais dedicação, com mais atenção, a responsabilidade aumenta, não tem como, né? Você trabalha com muito mais, assim, responsabilidade, acho que essa é a palavra. E queira ou não, cada filho que chega... São José Maria fala que o filho vem com um pão debaixo do braço, né? Então, assim, esse pão, eu acredito que quando o filho vem, ele vem com essa força de trabalho para o pai, né? O pai olha para um filho que vem, ele fala, cara, eu posso dar mais, a gente sempre pode dar mais, isso eu não tenho dúvida disso, né? Quando a gente pensa que a gente já deu tudo, já escutei isso de você várias vezes, quando a gente pensa que a gente já deu tudo, tem mais para a gente dar. Então, os filhos acho que são esse motor para nós, né? Para nós pais, né? Eu chegar em casa e ver 6 crianças lá com a Júlia, né? Pela minha esposa também, porque não é fácil ficar dentro de casa cuidando das 6 crianças, né? Demanda uma habilidade, uma sabedoria, enfim, energia pra caramba, paciência, né? Às vezes eu tenho a oportunidade de ficar lá cuidando deles, por algum motivo, a Júlia sai, e aí eu faço questão de ficar lá em casa cuidando deles, né?
até para experimentar um pouco do que é a vida dela. E nesses momentos curtos, assim, de 2, 3 dias, eu consigo sentir, mesmo que seja por um pequeno espaço de tempo, mas eu consigo perceber o quão exigente é essa criação, essa educação das crianças, né? Igual você comentou, a questão da liderança é ser um pai, né? É ser um bom pai. E pensando nisso, outro dia até conversava com o Guilherme, que nós como líderes, a gente, ainda querendo ou não, a gente tem a possibilidade de chegar para o nosso liderado e falar, cara, não está funcionando, você vai trabalhar em outro lugar e tal. Mas com o filho não, né? Com o filho a gente é pai e a gente quer dar o melhor para o filho, a gente quer ensinar tudo que a gente tem de melhor. E a gente não pode demitir o filho de casa, né? Pelo contrário, a gente quer sempre dar o melhor para o nosso filho. Então, é uma tarefa e assim, é um presente de Deus, mas é um presente que vem com uma responsabilidade enorme, né? Para nós que somos cristãos, ter um filho, para mim, na minha visão, é assim, cara, cada filho meu trabalho com eles, a meta deles, minha, com eles, é que eles vão, cada um deles vá para o céu. Cada um deles vá para o céu, né? No seu caminho, com a sua... No que eles acham que cada um vai ter o seu caminho, mas a gente quer proporcionar tudo que está dentro do nosso alcance para que eles encontrem esse caminho de buscar, né, o céu, buscar ser melhor, buscar ser educado, amar as pessoas que estão do lado deles, né, servir e etc. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, Deus é muito bom com a gente, né? Mandou até gêmeos lá em casa, graças a Deus. E para mim, cada filho que vem é um presente mesmo de Deus, assim. Deus é muito generoso com a gente, né? E abraçar esses presentes de Deus, né, junto com a Júlia, é a maior tarefa e a maior motivação que eu tenho hoje, assim, dentro da minha empresa e minha vida como um todo, né? Eu fico muito feliz, assim, cada gestação. Ao mesmo tempo, tem muita gente que pensa, pô, ter filho, cada filho que vem, sei lá, às vezes você acha que é tranquilo financeiramente, né? Tá tudo resolvido, nada disso, né? Cada filho que vem bate uma tensão, né? Dá um frio na barriga, assim, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir sustentar, né? Acho que nós como homens que temos o papel de prover, não é em todas as famílias assim, mas lá em casa a Júlia fica em casa, né? E eu só que trabalho na rua, né? Nós temos essa responsabilidade de colocar o dinheiro em casa. A gente sente uma pressão, assim, no sentido de, será que eu vou dar conta, né, de mais um? Será que eu vou ter... Será que mais um ainda vai dar certo? Tal? Mas sempre a gente também tem que ter esse olhar de que as coisas não estão no nosso controle, né? A gente tem que confiar muito em Deus e fazer a nossa parte e confiar que Ele dá o presente também e dá as condições para a gente fazer o que precisa ser feito, né? Então é isso. Cara, sou muito feliz pela minha família. É interessante. Então, aproveitando o gancho dessa resposta, qual que é a ligação? Por exemplo, você acha que tem uma ligação? Eu vou perguntar uma coisa, ligar a família com o negócio, né? Tá. Dessa mãe não gosta que eu falo. Você não fica falando... Só fala de negócio, né? Ou só fala de negócio, mas tudo Para quem tá assistindo aí em casa, é o seguinte, toda vez que eu vou almoçar lá em casa, com meu irmão, minha irmã e tal, a conversa minha, do meu pai e do meu irmão, geralmente é negócio, né? Aí você chega lá, minha mãe... Pelo amor de Deus, vocês só falam de negócio, vamos falar de outra coisa, mas não tem outra coisa para falar. A gente só tem esse assunto, né, praticamente. Mas não é, mas eu acho que a vida é difícil de se separar, né? A verdade é essa, tudo dá para juntar tudo. Mas eu falo interessante, você falou assim, ó, o professor João Maria fala que vem um pão em cada criança, vem com pão debaixo do braço, né? O Guilherme falou para você. Uhum. E você vê, por exemplo, eu falo assim, que você agora teve gêmeas, né? Então você está vindo pão pra caramba aí, né? E você acha que tem alguma coisa assim? É interessante isso, mas você só perguntando, né? Uhum. O que você vê, por exemplo, em negócio, né? Estou falando, acompanhando você aqui, né? O digital, né? Na empresa, nós nunca tivemos digital na empresa e tal. E você vê que isso aqui, sabe, você consegue enxergar isso como um negócio novo, porque, sinceramente, na minha cabeça, que não existia. Sabe? Sim. Então, fala um pouco do digital no agro, numa empresa de agro, que é a nossa empresa, né? Tá. Então, assim, ótimo. É uma coisa que, entendeu? Assim, para nós não era nada, e nós estamos falando aí de menos de um ano, né? Sim. Que você me fala um pouco se isso tem alguma coisa a ver também? Será que isso aqui é um pão que as gêmeas trouxeram hoje para você e falaram, papai, olha o digital para você, não sei. O que você enxerga?
Cara, o que eu vejo é o seguinte, eu aqui dentro da empresa, eu tenho uns 10 anos na empresa, eu comecei em 2015, estamos em 2025, né, pai? E, cara, eu acho que cada vez, a gente vai se conhecendo, né, vai passando os anos, eu sempre fui um cara que eu acho que, eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande, em toda a minha Sim. vida. Acho que se tem uma coisa que as pessoas que estão do meu lado vê, cara, é que eu não brinco com as coisas, eu sempre levo as coisas muito a sério e tal. E eu tento entregar, eu não gosto de ficar escorando em nada, né? Eu tenho muito essa característica, eu acho que minha, assim, desde sempre por algum motivo, enfim, beleza. Quando eu entrei na empresa, eu fui para a indústria, no primeiro momento eu fui para a indústria de fertilizante, fiquei numa parte muito operacional e tal, que foi legal pra caramba, liderei uma turma pequena ali, que eu tenho aquela turma ali como escola, eu lembro que eu cuidava deles com muito carinho, a gente tinha uma operação legal, redonda, assim, muito alinhada, etc. Mas aí faltou algo, assim, eu vi, pô, agora beleza, já venci esse jogo, entre aspas, as coisas estão organizadas, e fui tentando procurar meu lugar sempre para poder entregar um resultado dentro da empresa, né? A gente fica buscando assim, cara, eu quero ser, na minha cabeça é muito assim, cara, eu quero ser reconhecido pelo meu trabalho, não por, né, não por ser filho de quem fundou a empresa, etc. E sempre tive muito essa cobrança em cima de mim. E dentro do contexto que a gente tem hoje, do digital muito forte, e a gente não precisa ser muito inteligente para isso, você vai conversar com qualquer pessoa, a pessoa, cara, fica no celular, você está conversando com ela, tá no celular. Então, assim, tem até um caso curioso nosso para contar, que é o seguinte, uma vez viajando com meu pai, não sei se o senhor vai gostar, mas beleza. Uma vez viajando com você lá não sei se a gente estava para o Canadá, sei lá, a gente foi sair para jantar. Eu e você, a gente tava numa viagem lá, dessas de trabalho e tal, a gente foi fazer um curso, na verdade, acho que na época da Bayer, não sei, era alguma coisa dessa situação, uma dessas viagens que a gente já fez, não sei se era essa do Canadá especificamente. Mas o ponto é que a gente foi sair para jantar e tal, e nós, assim, saímos para jantar e ficou um clima, a gente sentou lá, não sei o que, tava passando acho que uma televisãozinha no fundo, assim, num barzinho lá, não sei o que, e tava um clima assim, sabe quando você fica assim, cara, beleza, eu queria conversar aqui agora, qualquer coisa, né? Trocar ideia, perguntar se tá bem e tal. Só que não aconteceu por algum motivo, assim, não sei se a gente ficou disperso olhando pra televisão. E o que eu queria naquele momento ali era aquele, tipo assim, pai, vamos falar alguma coisa aqui, né? Vamos conversar, vamos dialogar. Umas perguntas, igual você está fazendo aqui. Olha, uma pergunta. É tipo um podcast forçado aqui hoje, que na época a gente não fez. Podcast. Mas é exatamente isso. Então, assim, naquele momento eu fiquei naquela assim, pô, bicho, mas e aí? Não vamos conversar nada, não vamos falar. E ficou aquele cri-cri, meio assim, forçado ao contrário ali e tal. E o ponto eu, naquele momento, eu ficava. Eu sempre tive muito essa coisa assim, cara. Eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu não sou de falar tanto, mas se me der a oportunidade, eu falo. Se deixar, eu falo um ano, acho que seguido com a pessoa e fico conversando. Né? Eu tenho muito essa característica. Eu não falo tanto, mas se der abertura, eu falo muito. Porque eu gosto de falar, gosto de ouvir, de entender as pessoas, né? Então, nesse dia ficou marcado em mim assim. E depois, as experiências com as pessoas, cada vez mais, você vai conversar com a pessoa tá no celular. E tem hora que dá vontade de mandar um WhatsApp. Eu tô aqui com você, tá no celular, dá vontade de mandar um WhatsApp. E aí, cara, beleza? Tipo assim, eu e você conversando. Você manda um WhatsApp pra pessoa pra ver se ela te responde, você troca uma ideia com ela, porque não vai conversar com você. Então, isso acontece aí, cara. E eu sou meio agoniado, assim. Eu gosto muito de pessoa e gosto de ver a pessoa sendo pessoa, não virando bicho, né? E esse movimento do celular acaba afastando muitas pessoas e isso foi me machucando muito, acho que ao longo do tempo. Cara, e aí eu falei, bicho, beleza, eu não vou conseguir mudar, porque eu já tentei, né? Chegou aqui na empresa uma época, eu comecei a pegar a cestinha e falar, cara, na reunião não vai ter celular, põe o celular na cestinha e vamos participar da reunião quem tá aqui. Se tá com o celular no meio da reunião, é porque não tá importante que a reunião, sai da reunião, vai falar fora, sei lá. Então eu tentei alguns manejos para a pessoa parar de usar o celular. Só que, cara, não dava, era em vão. Ninguém parava de usar a porra do celular. Aí chegou um momento lá que eu falei, bicho, quer saber de uma coisa? Se tá todo mundo no celular, vamos conversar pelo celular. Então, isso aqui foi uma espécie de desabafo, porque assim, de desabafo assim de desistência de tentar acabar com o celular, entre aspas, assim, porque eu queria que as pessoas parassem de usar o celular para poder conversar. E o uso é tão grande do celular hoje que eu falei, cara, não tem como lutar contra essa porra aí. Vamos juntar. Vamos jogar junto. E aí eu falei, vamos conversar, porque... E hoje, infelizmente ou felizmente para o nosso lado, no agro, isso é muito pouco usado. A gente vê em todos os outros mercados, é muito usada a questão do digital. Isso está convertendo venda para caramba.
E eu vejo no nosso segmento no agro hoje uma oportunidade gigantesca nisso, porque ninguém está fazendo de uma forma que eu acho que é a que funciona melhor. Hoje o pessoal faz de forma muito institucional, não sei o quê. Então, assim, eu vejo um gap, uma oportunidade enorme. Enorme, enorme, enorme. E até em questão de custo, né? A gente fala muito, pô, quanto que custa hoje um vendedor ir visitar uma fazenda e não sei o quê, chega lá, bate a porteira, o cara não quer atender, volta para cá e vai para outro lado, não sei o quê, e perde tempo, e perde dinheiro, e dinheiro de combustível, de alimentação, de hotel, não sei o quê. E, cara, no digital, às vezes você consegue comunicar com o cara daqui, às vezes faz um vídeo, né? Conversa com o cara lá na região, você consegue direcionar a comunicação para a região que você quer, para o perfil que você quer, para o público que você quer. Então, assim, ficou muito mais eficiente, a ferramenta direcionou muito mais a questão da comunicação e do marketing. Então, eu vejo como uma oportunidade que a gente não pode perder nunca, né? E eu acho que a gente está fazendo um trabalho, estamos iniciando um trabalho, eu costumo falar que a equipe, às vezes, até aprendi isso com você, de falar, pô, não fizemos nada ainda, às vezes a pessoa fica chateada, né? Porque a gente está fazendo alguma coisa e às vezes parece que a gente está desconsiderando o que está sendo feito, mas não é isso. Quando eu falo isso é justamente porque diante da oportunidade que a gente tem, a gente poderia estar fazendo muito mais, né? E eu acho que é essa a cobrança que você faz também com a gente aqui sempre, assim, cara, a oportunidade que nós temos no mercado e o que nós estamos fazendo é nada diante de tudo que nós podemos fazer. O mercado potencial. Né? O mercado potencial é muito grande pelo que nós estamos fazendo. Então, a minha cobrança hoje com o nosso time de marketing é muito em cima disso, cara. Nós estamos fazendo muito pouco diante de tudo que pode ser feito. Então, vamos acelerar nosso trabalho, vamos abrir mais frente, vamos fazer e tal. E tá dando resultado, né? A gente começou tem um pouco tempo e a gente tem percebido isso em questão de venda, as conversas às vezes falam, pô, tá sendo legal a rede social sua lá e tal, seu Instagram você tá falando muito bem, o pessoal tá elogiando, né? Eu nem vejo. Então isso é bom, isso a gente fica feliz de ver que tá dando resultado e a gente sabe que é só o início de um trabalho, né? Então, assim, tudo que a gente fizer nesse mercado, que é muito inexplorado no nosso segmento, que é o agro, eu tenho certeza que vai repercutir muito em venda, em reconhecimento de marca, né? Que é uma coisa que a gente está começando e eu tenho certeza que a gente está no caminho certo, não tenho dúvida disso. Bacana, tá? Bacana. E fala para mim o que significou ser um Ironman. Tá. Ironman, você brincou ali, cara. Eu assisti um podcast justamente do Pablo Marçal, falando do Ironman que ele fez, não sei o que ele não nem nadou e nadou no dia e tal. E, cara, eu gostei porque assim, é engraçado isso, né? O Pablo é um cara que eu não tenho costume de seguir ele, porque tem muita coisa assim que eu não... Enfim, não é um cara que eu acompanho por vários motivos, mas, por acaso, eu assisti um podcast dele que ele comentou esse negócio do Ironman e me deu um clique. Eu falei, pô, se o Pablo tá fazendo o Ironman com esse shape dele aí, eu consigo fazer também sem treinar. Pois é, exatamente. Sem treinar ele fez, eu também sem treinar vou fazer também, né? Então... Mas ele me inspirou, aí eu fui, cara, e falei, querendo ter um histórico de atleta, né? Sim. Igual o Bolsonaro. E aí eu fui fazer, aí eu comecei a treinar, assim, inscrevi, a primeira coisa que você faz nessas coisas é inscrever, você inscreve, põe uma meta ali uns 6 meses pra frente, e depois se vira pra treinar e fazer, né? Foi isso que eu fiz. Eu já tinha feito uma inscrição de um Ironman de Cozumel, um tempo atrás, só que aí a pandemia veio, graças a Deus, e cortou o Ironman da época. Aí eu adiei o plano e tal, acabei perdendo a inscrição depois, por vacilo lá do e-mail e tal. Beleza, aí depois esse sonho ainda estava na minha cabeça, inscrevi, treinei do jeito que dava ali, né? Querendo, não é difícil treinar com toda a demanda que eu tenho hoje, tanto no trabalho quanto em casa, né? Mas eu treinei um tanto lá, que eu sabia que eu ia conseguir completar a prova, fui com uma expectativa para fazer uma prova em certo tempo, consegui fazer menos do que eu esperava. Então foi muito bom mesmo, fiquei muito feliz, assim, tem vontade de fazer mais, apesar do receio assim, com a questão de lesão, de sequela que isso também pode deixar para joelho, etc, né? Do treinamento e da prova em si, mas é muito legal, cara, a experiência, fiz a prova em 12 horas, né? 11 horas e 58 eu acho, fiz eu, minha irmã e 2 amigos, né? Um muito mais próximo que é o Vini, e a gente foi meio que competindo, né? E eu fui para pegar ele, assim, foi muito legal essa briga com o Vini, que a minha irmã, ela largou na frente, eu não consegui ver ela na prova, mas e eu imaginei que eu fosse ganhar da Luísa com certeza, a Luísa não estava nem no tema da minha cabeça de competição, né, tudo bem, depois a gente chega lá, mas o Vini, no caso, eu falei, cara, o Vini treinou pra caralho, toda hora que eu ligava pro Vini, o Vini tava na bicicleta pedalando, inclusive eu nem sei se ele tá trabalhando, né, mas enfim, a mãe dele até tinha piada que a mãe dele ligava pra ele, Vini, você largou o trabalho? Aí, não mãe, tô firme aqui e tal, as brincadeiras à parte, ele treinou muito pra prova, né, mais do que eu,
Eu acredito. Então, mas pelo meu histórico de futebol, etc., eu falei, cara, eu vou tirar a diferença aqui e na raça eu vou conseguir vencer. Essa é uma disputa boa. Eu sei que a gente fez a prova, a gente se encontrou depois na natação, depois na bicicleta ele me passou com uns 45 quilômetros, tirou uma ondinha comigo ali, passou tal, e ele estava pedalando muito mais que eu, sumiu na bicicleta. Eu sei que chegou na corrida, que é meu ponto mais forte, falei, cara, eu vou pegar ele agora. E aí comecei a correr e tal, e eu conseguia ver a diferença que ele estava, encontrava com ele em alguns momentos da prova, e eu estava meio que marcando no tempo, né? Eu vi 8 minutos de diferença, mais ou menos, né? Fui calculando, 8 minutos, 7 minutos, 6 minutos. Falei, cara, eu vou chegar, vou amassar o Vini, né? Só que aí chegou um momento que eu não esperava que isso fosse acontecer nunca, porque a corrida era meu melhor momento da prova, mas chegou uma hora que, cara, que queimou, assim, a energia, assim, acabou, tum, deu um apagão. Eu vi, eu estava acompanhando o seu tempo. Tava sempre... Seu peixe. Aí eu fui, cara, e durante a prova você vai vendo gente deitada, assim, cara, você fala assim, cara, será que eu, sei lá, você começa... Isso, querendo ou não, assusta, não tem como falar que isso não mesmo que você esteja com a cabeça muito focada, você vê um carrinho de ambulância, um cara deitado no chão lá. Cara, esse cara treinou também e tá morrendo. Não, pode ser que não. Que ele morra. Pode ser que não também. Pode ser que ele deu da turma lá, que é esse cara que não precisa treinar. Exatamente. Morreu. Mas você olha aquilo ali, você fica assim, cara, pode dar merda real aqui comigo, né? Então, e aí essa coisa foi acontecendo, você vai ficando esse cara, é engraçado. Tinha uma parte da prova, pai, que era um fundinho lá da prova, que era muito escuro. Porque uma coisa é você correr na prova num lugar que era agitado, na frente do mar, ali tinha uma galera na lateral gritando, fazendo agito e bandeirinha, musiquinha tocando, fazendo graça e tal. Agora, nesse canto da prova lá, parecia um inferno, não cara. Tinha motivação. Não tinha nada, não tinha ninguém, não tinha uma alma viva lá. E aí você passava ali, parecia o purgatório, sei lá que era aquilo, era um negócio assim, sinistro, escuro. E aí, a primeira vez que eu já passei lá, porque eram umas 4 voltas ou 3 voltas do mesmo percurso. Então, a primeira vez que eu passei lá, que eu tava com energia boa ainda, eu passei e falei, caralho, isso aqui é muito depressivo, assim, né? E aí, mas eu passei, porque eu tava muito bem. Agora, na segunda volta, foi a hora que eu quebrei. Na hora que eu passei lá, naquele lugar, não tinha ninguém, assim, aquele clima down. Eu fui, pum, parei. Aí eu comecei a andar, falei, caralho, bicho. Acabou. Comecei a andar, falei, eu vou... A vontade que dava naquele momento era de deitar, literalmente. Mas aí eu dei ali, eu acho que 1 minuto de passo ali caminhando, pensando na vida e tal. Falei, cara, será que eu perdi a prova? Será que eu vou terminar caminhando? Passa tudo pela cabeça ali. Mas enfim, eu fui, depois parece que volta. Eu não sei exatamente o que aconteceu, assim, biologicamente falando. Mas aí voltou, beleza, voltei a correr, consegui pegar, acho que mais ou menos o trote médio que eu tava, a corrida média que eu tava da prova. E consegui terminar a prova, acho que, sei lá, acho que alguns minutos atrás do Vini. Perdi, mas a grande surpresa depois da prova, eu encontro meu pai. E aí, Luísa? A Luísa tava junto, não sei. E aí, como é que foi? Você fez que tempo? Tá achando que ele ia jogar lá nas alturas? Ela, não, fiz 40 minutos a menos por você. Eu falei, caralho, bicho, puta que pariu. Eu lembro. Mas foi muito bom, fiquei feliz por ela também, porque eu sei que tanto que isso é importante, né, pra ela também. E ela treinou pra caralho, e isso também é uma lição de vida, né? Tudo que você pratica, tudo que você treina, tudo que você leva a sério, assim, cara, você faz, né? E querendo ou não, eu fui muito, levei assim, os treinos que eu levei foi de uma forma muito leviana, assim, então não tinha como o resultado ser diferente, né? Não adianta você plantar uma coisa e colher, achar que vai colher outra. Você fala que o resultado foi diferente, mas você podia terminar a prova em 16 horas, você terminou 4 horas a menos. Né? Exatamente. Cara, é uma coisa de louco. Eu fiquei orgulhoso de ver vocês lá. Eu já fiz o meio Iron, que é meio homem, eu sou um meio homem, não sei se tem essa discriminação aí, mas eu fiquei assim, cara, se eu tivesse tênis lá, ou se eu tivesse roupa de banho, eu ia sair nadando com vocês, é uma energia maluca, e eu tenho assim, que no Brasil a gente falava, quando fala que um cara fez um Ironman, ele provavelmente não trabalha, é um cara à toa, né? Sim. E eu sabe o que eu acho legal de você, principalmente de você, né, Luísa também, mamãe, cara, vocês trabalharam, vocês não param de trabalhar, você tem seus filhos, você não deixou de cuidar dos seus filhos, você fez um Iron. Então não precisa disso. O negócio não é uma coisa ou outra coisa, entendeu? É tudo junto. Né? Então, eu vou trabalhar e vou largar minha família. Não, tudo na vida é equilíbrio. Sim. E eu acho um barato vocês fazerem isso. Diz que nos Estados Unidos, quando você chega, todo cara que faz Ironman, eles colocam no cartão de crédito, bonequinho no cartão de crédito, no cartão de visita. E quando o cara pega um cartão de um cara de Iron, ele fala, esse cara é bom. Por que esse cara é bom? Porque esse cara teve um objetivo e venceu. Ele venceu ele mesmo.
Porque o Iron, na minha cabeça, quando eu fiz o meu meio Iron, né, quase o tempo que você fez essa prova de Iron, o problema era eu comigo mesmo. Exatamente. Na segunda vez, era eu com sua mãe. Se ela ganhasse mim, eu ia matar ela. Porque eu sempre fiz com sua mãe. Então, de novo, e o que é legal, cara? Eu falo assim, nós fizemos muita coisa junto, né, Hugo? Sim. Eu com meus filhos, eu só não fiz balé. Porque a Luísa fez balé, eu não fiz balé. Mas karatê, futebol, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ironman, meio Iron, nós fizemos junto. E fizemos o Caminho de Santiago, né? Meu neto chama Santiago. Que é legal disso, cara? Não é a prova, não é o final da prova. É ficar com vocês treinando. Então eu vou dar um conselho para os pais aí, entendeu? Se esse conselho fosse bom, eu vendia. Vou dar. Eu não arrependo um minuto de ter treinado com vocês os karatê, ter treinado o meio Iron, ter feito o Caminho de Santiago. São coisas assim desgastantes pra caramba, mas junto. Assim, você estando mais próximo, né? E fazendo esse tipo de coisa, né? Fazendo prova, cara. Aí você fala assim, não tem nada a ver o esporte, cara. Como não tem, cara? Como não tem? Tem tudo a ver. Exatamente o que eu falei no começo, cara. Eu sou cristão. Cristão, caramba, meu, desculpa. Cristão, assim, hoje eu não tô falando que não, lógico, é cristão, acho bacana pra caramba, mas não tem que praticar mais. Sim. Aí eu vou fazer uma maratona, pratica. Eu vou fazer o yoga, pratica. Entendeu? Para a gente poder, sabe, faz intensamente. Não vamos ver meio assim. E eu acho que o legal de tudo isso, cara, é que é igual a nossa própria vida, o esporte é assim. O bacana não é fazer, com certeza, o final é legal, mas o treino é maravilhoso. São 6 meses treinando. Nós fizemos lá o meio Iron com vocês, ia para o autódromo, ia para não sei aonde, corria junto, e pá, cara, aquilo lá, me arrepio de lembrar, tanto que era legal. Karatê, nós íamos pro cara, puta que legal, cara, treinava junto, cara. Nós crescemos junto ali. E a vida é mais ou menos isso. A gente curtiu o treino. Sim. A prova acabou? Acabou. Eu comparo essas coisas assim, ó, com a vida. Eu Caminho de Santiago, eu lembro direitinho, deu 100 km, nós paramos, nós andamos 200 km, você lembra? Nós paramos nos 100 km, no começo eu queria que acabasse. Olha que paramos aqui nos 100 km, estava faltando 100 para acabar. Não sei se você lembra, eu falei assim, pô, meu filho, está acabando. No começo eu queria que acabasse rápido. Por quê? Porque a vida da gente, às vezes a gente passa e não curte os momentos. A gente fica preocupado com o futuro, com o passado, e não vive o momento. Sim. E o legal é viver o momento, é viver o treino, é viver o caminho. E eu falo, é a vida. A vida nossa é o seguinte, o fim, não sei se vocês sabem, mas eu posso falar, é até ruim falar, mas o fim, para todo mundo que até hoje eu conheci, chama-se morte. Não gosto de falar, mas é isso. O fim é a morte. Se você não curtiu o caminho, amigão, estiver preocupado com o fim, faz sentido a vida? Então, meu amigo, o que eu acho que o esporte ensina, que tudo ensina isso. E a outra coisa que eu acho legal, alguém, quando eu falo assim, quando eles perguntou para mim sobre como é que é a sua vida, tal, que eu falei leitura, filme, eu acho legal, porque leitura e filme, ele te dá a oportunidade de você viver uma coisa sem ter vivido, né? Sim. Então, assim, você lê a Bíblia, se você ler a Bíblia com carinho, você vai ver que Jesus foi crucificado. Eu mudei a minha filosofia, a minha maneira de pensar sobre a rede social. Eu acho que a rede social pode ser uma ferramenta e tanta para poder levar coisas que interessam para todo mundo, sabe? Uhum. Eu poder falar um pouco da minha experiência, você falar um pouco da sua experiência, eu sempre vejo alguém falando alguma coisa e a gente aprender. Porque a vida, meu amigo, diz que eu vou morrer querendo aprender, né? É isso aí. Então valeu, galera. Valeu, galera. Muito obrigado. Você pode curtir aqui o vídeo, compartilha com seu amigo aí se você gostou da conversa. Beleza? E manda as perguntas se você quiser ouvir mais coisa aqui dessa fera, que a gente grava mais conteúdo com ele na próxima oportunidade, tá bom? Um abraço. Pode perguntar mesmo, eu estou doidinho para responder. Você sabe o que é legal? Sempre interessante, só para acabar, para antes de acabar. Você falou lá na viagem que você chegou e falou para mim assim, cara, eu fiquei parado. E já aconteceu isso com sua mãe também, andando com sua mãe, eu fico calado os dois, não tem o que conversar. Cara, é bacana isso aqui, ó. Tá, isso é legal. Manda pergunta, o que você está querendo? Qual que é a dúvida que você tem? Uhum. Puxa a língua, não é isso? Então, às vezes fala, ei, faz uma pergunta para mim, vai uma perguntinha para mim, eu quero saber, deixa eu responder alguma coisa, né? Sim. Vamos conversar. Porque às vezes a vida é isso mesmo, às vezes você tá café calado, mas tá bom, não quero falar. Sua mãe tem uma brincadeira legal pra caramba, vem ela tá uma turma assim na mesa, ela fala assim,
Agora, cada um, eu acho barato, cada um vai falar de qual país, qual lugar mais gostoso que ela já foi na vida. Olha que legal, cara. Aí a pessoa, nossa, eu nunca pensei, né? Começa a falar, aí começa, a bicha, pronto, apareceu Gera um assunto. movimento Apareceu ali. um assunto. Mas tá bom, gente, é isso aí. Se tiver pergunta, vamos falar. Então, como eu falei, eu sou velho pra caramba. Se eu tiver alguma coisa, não pode levar muito a sério, não, mas o que eu puder fazer para poder melhorar um pouco a vida de vocês, sei lá, de alguma pessoa, de alguma maneira, para tocar no coração de alguém. Às vezes não, sempre Deus usa as pessoas para poder chegar em alguém, né? Às vezes tem uma pessoa velha igual eu, pode usar uma pessoa nova igual o Hugo, pode usar alguém, e a gente tem que estar muito atento, porque às vezes chega algumas coisas muito bacanas para nós e a gente acha que, e não leva muito a sério, né? É hora que às vezes é Deus falando com você, né? Qual que é o caminho? Não estou falando que sou Deus, não, pelo amor de Deus. Às vezes a gente pode ser instrumento, e vocês também, como todo mundo, pode ser instrumento de Deus, e vai ser sempre assim. A gente tem que estar disponível, né, para ser instrumento. Eu queria ser instrumento de Deus para tudo. Sempre, cara, imagina que meu chefe, boss, manda fazer, faz, isso aqui, vamos lá. Mas acho que não tem essa. Pode ser que um dia eu vou ter. Mas é isso aí, gente. Precisando de qualquer coisa, estamos aí. Obrigado, um abraço. Valeu!